O PIB da China frustrou todas as expectativas de mercado e cresceu apenas 0,4% no segundo trimestre de 2022. Além disso, a possibilidade de crise econômica global tem pressionado os preços das principais commodities pelas bolsas mundiais. Vamos entender os impactos disso no agro brasileiro com o professor e pesquisador da FGV Agro, Felipe Serigati. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Thiago. Tudo bom com vocês? Por aqui tudo bem, agora o que não está nada bom é o mercado, né, professor? Que está sendo pressionado aí. Como o PIB chinês está influenciando nesse mercado de commodities, hein? Então, vamos lá. De fato, a gente tem visto uma forte reprecificação das commodities. Anteriormente, a gente estava vendo isso muito forte do lado financeiro, ou seja, conforme a taxa de juros dos Estados Unidos fique maior ou gere expectativa que ficará maior, títulos da dívida norte-americana ficam mais atraentes e aí investidores acabam preferindo esse papel mais seguro, menos arriscado, do que papéis associados às commodities, que em geral são bem mais voláteis. Só que a notícia de hoje, ela traz um recado diferente. Todo mundo já esperava um crescimento menor da economia chinesa. Só que as projeções do mercado, de acordo com a Reuters, era de um crescimento de 1,2% ao longo do segundo trimestre. No entanto, quando o número foi revelado essa manhã aqui para o Brasil, veio um crescimento bem menor, 0,4%. Naturalmente, a China, que é uma grande demandante por commodities, essa economia crescendo menos, demanda por commodities menores, puxa vida, a gente vê o ajuste disso em cima das cotações. Só que dessa vez não é apenas do lado financeiro, dessa vez também pelo lado dos fundamentos. Especial destaque para a demanda. Tá certo, professor. Já ia até te perguntar, né, na prática e no médio ou curto prazo, como a recessão econômica na China pode afetar a gente aqui no Brasil. O senhor pode detalhar um pouquinho mais? Com certeza. Veja que, embora a gente seja impactado, né, principalmente quando a gente olha para o nosso minério de ferro, nós estamos longe de estar no grupo das economias mais afetadas. Nesse momento em que a gente conversa, o Chile está passando por um sério aperto, tanto que o Banco Central chileno, ao longo dessa manhã, teve que anunciar uma pesadíssima intervenção no seu mercado cambial, anunciando a possibilidade de vender quase que 40% a 45% das suas reservas internacionais. Ora, por que isso? Porque o principal produto, de longe, da pauta exportadora chilena é justamente o cobre. Mundo crescendo menos. E a China sinalizando, gente, eu também vou crescer menos, reduz a demanda por esse produto e aí cobre valendo menos impacta fortemente na economia chilena. E aqui no Brasil, nossa situação, óbvio que a gente sente esses impactos, mas a nossa situação ela é diferente. A nossa pauta exportadora, embora seja fortemente concentrada em commodities, não é de uma única commodity. Então, gente, nós temos uma pauta razoavelmente diversificada dentro do universo das commodities. Temos grãos, temos café, temos açúcar, temos carnes, temos minério de ferro, temos petróleo bruto. É uma gama maior. Dito isso, então devemos ser o que mais vai sofrer impactos? Não, não seremos. Mas sentiremos algum impacto? Com certeza. Mas principalmente minério de ferro. Mas quando a gente olha para o nosso setor, para as commodities agrícolas, a situação é um pouco diferente. Os fundamentos estão preservados. A demanda chinesa por essas commodities, por grãos, por proteína animal, permanece, está lá no mercado chinês. Não é a situação, por exemplo, do minério de ferro, em que a gente está vendo na China um problema no seu setor imobiliário, inclusive com mutuários chineses dizendo: opa, estamos vendo algumas empresas com risco de falência. Eu já imobilizei muito capital comprando minha casa, meu apartamento. O mutuário chinês está dizendo: só volta a pagar essas prestações quando
esses imóveis estiverem prontos, quando esses imóveis forem entregues. Então, veja que no agro não é uma situação como essa que a gente está encontrando. No entanto, uma economia chinesa que venha a crescer menos, deve crescer, vai operar em campo positivo ainda esse ano, sem dúvida alguma, mas num ritmo bem menor do que se imaginava, por exemplo, no início do ano, e mais importante que isso, num ritmo bem menor que o próprio governo chinês anunciou como meta. O governo chinês anunciou como meta 5,5% para crescer esse ano. E, gente, não há milagre que faça o segundo semestre conseguir recuperar todo esse crescimento que não foi observado ao longo do primeiro semestre. Professor, para quem está chegando agora, são 15 horas e 37 minutos, nós estamos falando como que o PIB da China, que registrou mais uma vez aí um acrescente bem menor do que ele que era esperado, pode impactar no agronegócio brasileiro. Vamos entender um pouquinho mais disso em números agora, já a gente volta a conversar com o professor. O PIB chinês avançou só 0,4% no período, entre abril e junho, na comparação anual. Analistas esperavam que o índice chegasse até 1%. O resultado foi impactado pelos lockdowns impostos em importantes cidades do país para conter surtos de Covid-19. O enfraquecimento da segunda maior economia global também é registrado enquanto o mundo parece se aproximar de uma recessão, à medida que muitos países têm apostado no aumento das taxas de juros para conter a disparada da inflação. Professor, é o mundo inteiro fazendo ajustes, né? E que caminho o Brasil deve seguir, então, para fugir da crise? Pois é, então, boa notícia no curto prazo, né? Então, enquanto o mundo está, em geral, revisando para baixo suas projeções de crescimento, nós estamos elevando a nossa projeção para 2022. Veja que nós estamos falando em 2%, tem alguns bancos já projetando até um crescimento superior a isso, 2,2%. No entanto, esse é um fôlego de curto prazo. O mundo está olhando para a conta a ser paga do conjunto de excessos que foram cometidos, certamente durante a pandemia, e lá do lado de cá, alguns desses excessos certamente tinham que ser feitos, seja pela necessidade, seja porque estávamos assustados diante daquela situação, mas para outras economias, como os Estados Unidos, excessos que têm sido cometidos desde a crise de 2008 e 2009. Esse ano de 2022 está com aquela cara de o ano em que a conta foi apresentada e a gente vai começar a pagar. Essa conta está sendo apresentada principalmente sob a forma de inflação, uma inflação muito elevada. Veja que essa semana houve a divulgação da inflação nos Estados Unidos e bateu um novo recorde de 9,1%. Um número semelhante a esse só foi visto nos Estados Unidos lá em 1981. Faz tempo pra caramba. Ok, como é que a gente vai segurar essa inflação? Nós vamos ter que elevar a taxa de juros. Então, a gente olha para os Estados Unidos e percebe, Estados Unidos, você vai ter dificuldade para ter um crescimento mais robusto. Ele vai dizer, com certeza, minha meta agora não é nem crescer, é domar essa inflação. Mas o mundo não se resume aos Estados Unidos. Vamos olhar para o mapa mundi, vamos ver onde mais poderá vir crescimento, vamos olhar para a Europa. A Europa vai dizer, gente, eu estou com um gravíssimo problema aqui. Eu estou com uma escassez de energia até para aquecer os meus domicílios. Vamos lembrar que essa semana o próprio Deutsche Bank divulgou lá um material avaliando o cenário em que domicílios tenham que voltar a utilizar lenha para poder se aquecer no próximo inverno. Quando é que a gente ia imaginar isso? Vamos imaginar lá no início do ano, quem é que ia pensar que isso seria alguma manchete ao longo de 2022. Ok, Europa, então você também não pode contar para puxar o crescimento da economia mundial. Vamos olhar então para a China. E aí, China? A China está dizendo, gente, eu estou com alguns probleminhas aqui. Uns são probleminhas estruturais do meu modelo de crescimento, mercado imobiliário, já forcei muito a marcha nessa direção, estou cheio de excessos aqui. Por exemplo, apartamentos, prédios estão construídos, mas não tem demanda para tudo isso daqui de construção. Além disso, também tem problemas que são derivados de decisões políticas. Política de Covid zero.
Se surge um caso, um número pequeno de casos, a gente já restringe fortemente a circulação. Só que isso tem gerado um custo muito elevado para a economia chinesa, como o número de hoje deixou muito claro. Resultado disso, a gente olha para as principais economias do planeta e fala: de onde que virá esse crescimento? Isso chega no Brasil? Chega. Curto prazo vai impactar a gente fortemente? Provavelmente não, porque a gente está injetando um volume expressivo de recursos, principalmente ao longo agora do segundo semestre, embora já tenhamos feito também parte dessa injeção ao longo do primeiro semestre. O crescimento desse ano está razoavelmente garantido. Essa conta que o mundo está pagando agora, a gente começa a pagar lá em 2023. Quando a gente olha para o agro, a situação é mais confortável. Por mais que em dólar as cotações estejam operando em patamares menores, de um lado, quando a gente transfere isso para reais, dado que a nossa taxa de câmbio também desvalorizou, essa queda fica menor e quando a gente olha para os nossos fundamentos, boa notícia, os fundamentos ainda estão ali. De um lado tem demanda, a demanda não está desaparecendo, muito pelo contrário. Do outro lado, puxa vida, quando a gente pega os números do USDA, a projeção ainda é de encerrar a safra 22-23 com estoques estreitos. E vale lembrar, nós não plantamos sequer a primeira semente dessa safra, ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer. E de acordo com o USDA, se tudo der certo, a gente encerra a safra 22-23 com estoques estreitos. Imagine se alguma coisa saia do lugar. De repente, São Pedro não manda chuva na hora certa. Aí, certamente haverá uma revisão desses números e, no momento, as cotações estão operando em patamares baixos comparado com o que a gente tinha, por exemplo, no início do ano. Bom, como diz um consultor nosso aqui, conhecido como Srigati, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte ainda, né, professor? E claro que nós vamos ficar acompanhando tudo aqui de perto. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente volta a se encontrar na sexta-feira que vem. Um bom final de semana e até lá. Obrigada, professor. Bom fim de semana. Muito obrigado, gente. Um excelente final de semana para vocês também. Um abraço. Até mais.